Pessoal, dando continuidade ao nosso evento, eu quero convidar o Daniel Teixeira para abrir um painel intitulado como Construindo um Sistema de Saúde de Qualidade Eficiente com Process Mining. Daniel, que é Head de Saúde da Flux, é enfermeiro com especialização em gestão hospitalar, certificação em Healthcare Compliance pelo CBEX, formação Black Belt em Lean Six Sigma, em metodologias de certificação nacional e internacional de acreditação hospitalar. Seja bem-vindo, Daniel. Teu microfone está desligado. Faz parte dos grandes eventos, né? Vamos lá, todo mundo show de bola. Alex, acho que está incrível o evento, né? Obrigado aí por todo mundo que está colaborando conosco aqui na construção desse dia. Então, queria já deixar aqui os parabéns para toda a equipe, né, que organizou, toda a equipe que participou do evento como um todo. E aí, como o Alex bem colocou, né, hoje a ideia aqui de trazer o conceito de Process Mining nos diferentes mercados, diferentes ramos, é falar um pouco dentro do serviço de saúde. A gente sabe que hoje, os hospitais hoje, por exemplo, são mais de 6 mil hospitais no Brasil, tá? Os números são um pouco divergentes em relação a toda a informação que a gente tem disponível, mas, por exemplo, quando a gente pega dados da ANAP, né, da Associação Nacional de Hospitais Privados, a gente tem ali cerca de 118 hospitais cadastrados, né, com mais de 38 bilhões de receita bruta dentro desse serviço, um volume de leitos chegando a 27 mil leitos nessa unidade, tempos de permanência oscilando ali em torno de 4,6 dias, milhões de cirurgias, exames e assim por diante. Ou seja, toda uma preocupação muito focada e voltada relacionado à questão de variabilidade nesse processo assistencial e, consequentemente, os desperdícios que são gerados, tá? Então, para conversar um pouco sobre isso, a gente trouxe aí um time de peso, né, um time de muita experiência, muita informação dentro do sistema de saúde, que a gente vai começar a trazer aqui para a sala, para conversar com todos vocês e trazer um pouco aí da experiência, não só de qual é a realidade hoje do sistema de saúde, tá? Quais são os desafios e os problemas encontrados e como uma tecnologia como que a gente vem apresentando hoje aqui, que é a de mineração de processos, pode trazer grande valor, tá, para as instituições de saúde como um todo, operadoras, serviços de imagem e principalmente, né, para o paciente que é o maior interessado em todo esse desenho. Então eu vou começar aqui a apresentar os nossos palestrantes e aí eu já peço a gentileza que vão acessando a sala por gentileza. Primeiramente aqui eu vou convocar o Dr. Carlos Sacomani, é médico urologista e assessor médico de tecnologia da informação no AC Camargo Cancer Center, atuando na melhoria de processos assistenciais por meio da transformação digital, inovação, big data, inteligência artificial, informática em saúde e telemedicina. Atualmente, também é docente das disciplinas de uso de dados em saúde e inovação e empreendedorismo. Dr. Carlos, muito obrigado aí pela presença, pela possibilidade de compartilhar todo o seu conhecimento com todos os inscritos e o time da Flux. Eu que agradeço o convite, Daniel, agradeço a Flux, agradeço a organização desse evento. Eu acho que é muito importante nós avaliarmos e conversarmos sobre transformação digital, process mining e como ele pode nos ajudar nesses desafios que a saúde enfrenta atualmente. Obrigado. Bom, e dando continuidade aos convidados, vou chamar agora o Dr. Vinícius Menezes. Ele é médico cardiologista e gestor de assistência e qualidade em 16 instituições de saúde, as ajudando a melhorar sua eficiência a partir de auditorias clínicas eficazes, redesenho de fluxos de valor e, claro, utilizando o Process Mining dentro de todo esse trabalho aqui. Dr. Vinícius, muito bem-vindo aí. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Dr. Carlos. É um prazer estar aqui nesse evento. Como o Dr. Carlos falou, é fundamental trazermos o mercado de saúde para o que já está existindo em outros mercados, que é a tecnologia realmente embarcando no mercado, para que a gente possa evoluir nos processos, que as instituições possam evoluir cada vez mais, trazermos mais resultados para os pacientes, que são os principais interessados do setor. Muito bom. Dando continuidade aqui, eu vou chamar agora Heleno Costa Júnior. Ele é mestre em sistemas de avaliação em saúde e possui profunda experiência em modelos de acreditação, há mais de 20 anos atuando com a JCI, Joint Commission International, e tendo integrado o Comitê de Acreditação da International Society for Quality in Healthcare, além de ser membro da Academia Europeia de Líderes de Alta Gestão. Heleno, muito bem-vindo aí.
Ok, boa tarde a todos, aos ouvintes, aos nossos colegas aqui participantes, dizer de, mais uma vez, nossa parceria aí, CBA e AdFlux, sempre muito bom estar contribuindo, e até usando uma frase aí do Alex na apresentação, né? Democratizando o conhecimento, porque ainda não é do meu domínio, mas eu espero contribuir bastante. Muito obrigado. Muito bom, Heleno. Obrigado aí pela presença. E chamando o último convidado aqui, não menos importante, o Dr. Marcelo Dallagaça. É mestre e doutor pela PUC Paraná, no programa de Tecnologia em Saúde, especialista em informação na Unimed Paraná e professor de pós-graduação em Business Intelligence e Analytics na faculdade Unimed, FAI, PUC Paraná e FESP. Boa tarde a todos, Daniel, aos demais companheiros aí desse painel e ao público em geral. E pretendo também, dentro da minha participação aqui, falar um pouco das oportunidades e desafios da mineração de processos aplicada na área da saúde, exemplificando o que a gente vem desenvolvendo, inclusive aqui dentro da Unimed Paraná. Excelente, muito obrigado. Então, pessoal, para a gente organizar aqui nosso bate-papo, qual que é a proposta? A gente vai oferecer aí 15 minutos para cada palestrante, para que eles possam discorrer ali dentro das suas áreas de atuação e do seu domínio, temas específicos, e também falando muito sobre tecnologia, processos, eficiência do serviço de saúde. Então eu vou chamar aqui primeiramente o Dr. Vinícius, que já foi previamente apresentado aqui, para que ele converse aí um pouco conosco sobre percurso assistencial, pronto atendimento, gestão de protocolos e outras informações aí tão relevantes dentro do sistema de saúde. Dr. Vinícius, a palavra é tua. Opa, vamos lá. Bom, mais uma vez, acho que é extremamente importante, né, esse momento, e que bom poder participar. Vou mostrar aqui, compartilhar a tela para que eu possa explicar um pouco da nossa experiência em relação ao Process Mining e a governança assistencial. Bom, então a ideia é justamente a gente falar a experiência em termos de Process Mining com a governança assistencial, focando em pronto atendimento. Como foi colocado, a gente trabalha na parte de assistência e qualidade do Instituto de Saúde e Cidadania. Foi falado aí em 16 unidades, acabou que no último mês entraram mais 3 unidades, então a gente está falando aí desse processo que abrange e tem um impacto muito grande aí na saúde em alguns estados do Brasil. E foi de fundamental importância a gente amadurecer, tanto com o Process Mining quanto com a governança assistencial. Inicialmente, quando a gente começa a falar em gestão e começamos a entrar no mérito da gestão, saindo só da assistência, o que a gente tinha, a visão que a gente tinha era exatamente essa, né? Nós não tínhamos, nem sabíamos a definição, o que existia o termo Process Mining. O que a gente sabia é que precisávamos encontrar ferramentas para que a gente pudesse desenvolver toda a parte da gestão das unidades de saúde, tanto da parte assistencial quanto da parte administrativa. Só que era isso, naquele começo a gente sentia justamente um menino na praia, tinha ferramentas de brinquedo e tínhamos que nos virar com aquilo e ir desenvolvendo e melhorando e construindo castelos a partir daquelas ferramentas, né? E a primeira luz no fim do túnel que a gente conseguiu ter, na verdade, foi o contato com o Lean, né? Então, até escrevi um artigo fazendo um mnemônico em termos do que seria a metodologia Lean, focando e trazendo o conceito de melhoria contínua, a questão do tempo, né, para trazer eficiência em termos de atendimento e essa eficiência está relacionada à segurança e qualidade assistencial, com o paciente no centro, sempre buscando processos enxutos, organizando e padronizando os processos, sempre atento ao que acontece com o paciente lá no local de atendimento do paciente, entendendo que para ter processos a gente tem um sistema que é feito de gente e para gente, né? Então isso é fundamental, está dentro do nosso conceito, e que tudo tem que ser feito muito indo e vendo na prática, desenvolver metodologias para a solução de problemas e buscar um fluxo linear, com fluidez,
que todos os processos estejam equilibrados, nivelados, sempre com a premissa de analisar o fluxo de valor e mapear o fluxo de valor, o que o paciente enxerga de valor dentro das nossas instituições e com clareza do propósito, né, de onde a gente queria chegar. Então, quando a gente teve contato com a metodologia Lean, né, e entendendo toda essa necessidade de evolução, a gente passou a desenvolver a nossa gestão de forma muito mais consciente. Entretanto, naquele momento, né, mineração de processos, entendendo a necessidade de ter processos documentados, mas naquele momento era extremamente braçal a gente pensar em processos, né? Quando íamos para avaliar processos, desenhar, remodelar esse fluxo de valor, a impressão era isso, que a gente era um garimpeiro lá de muito tempo e tinha que fazer tudo muito no braço, sendo construído, papel, caneta, análise baseado no que estava acontecendo, sem ter muita informação e muitos dados disponíveis. Tínhamos que arrancar esses dados, fazer os papéis expelirem esses dados para a gente. E a nossa primeira mineração de processo foi essa aí. A gente assumiu uma unidade de pronto atendimento em Araguaína, no Tocantins, e a gente caiu para cima para avaliar como que era todo o fluxo de valor do paciente, entender como que os processos se desenrolavam, e fomos desenhar. Só que a mineração foi isso, foi braçal, era observar, era ir no local, observar, medir tempo no cronômetro, anotar, ver, acompanhar um paciente, acompanhar outro. Então, era extremamente braçal. Isso aqui, para a gente chegar nesse desenhozinho básico aqui, foram meses, semanas a meses de trabalho para que a gente conseguisse extrair o mínimo de dados, entender o processo e extrair o mínimo de dados para conseguir pensar em algumas melhorias e sim conseguir enxergar aí algumas melhorias possíveis e até fazer já alguns ajustes. Mas essa era a realidade de mineração de processo, era aquela mineração de processo lá da Serra Pelada. Isso não tem muito tempo, isso aí foi entre 2017 e 2018. A vantagem é que já naquela ocasião a gente já trabalhava com tecnologias, né? Nós já buscávamos ter em nossas instituições todo o atendimento do paciente em prontuário eletrônico, né? Então a gente já era uma instituição que sempre teve o conceito de paperless, paper free. Então isso facilitou muito a gente evoluir dessa mineração para a mineração habitual e braçal, para a gente evoluir buscando o caminho da tecnologia e da mineração de dados para que a gente conseguisse evoluir, né? E aí, dentro de todo o aspecto que tem em termos de processos e dados, né? Quando a gente foi analisar aonde a gente estava aí nesse extremo inferior, né? Eu digo, não é nem investigação manual e consultorias, porque a gente foi muito para a leitura, buscar de forma muito autodidata, mas nem consultoria a gente tinha oportunidade de lançar a mão. Então, tudo foi sendo construído, observado, baseado nesse aprendizado, e de ter algumas unidades que a gente conseguia trabalhar um benchmark, mas a nossa realidade era essa. A gente tinha muito menos assertividade, porque os dados eram muito dependentes da observação e da análise de uma amostragem muito pequena, e tudo isso era feito de forma muito lenta, muito mais lenta do que a gente consegue hoje, porque dependia da observação de caso a caso, anotar, tomar nota, ver em loco, para a gente conseguir ter o mínimo de informação sobre o fluxo e sobre os processos. Um próximo passo seria documentar, né, todos os processos de forma formal, só que a gente conseguiu pular essa etapa, que a gente já avaliava introduzir, né, usar o BPM ali como uma base para desenhar processos, só que, graças a Deus, a gente teve contato com a mineração de processos antes e a gente conseguiu pular essa etapa e fazer uma transição dessa mineração braçal, bruta, para o processo Mine através de dados e utilizando isso de forma muito mais assertiva, e a gente conseguiu evoluir e evoluir muito bem, né?
Então, hoje, a nossa realidade é justamente essa. A gente consegue, lá naquela UPA que a gente fez aquele mapeamento, hoje, a gente tem dados aí em torno aí de 30 dias de atendimento, a gente consegue utilizar e mapear os dados de 100% dos pacientes que passam na unidade. Automaticamente, esses dados eles já se mostram para a gente através de um mapa que mostra todo o caminho que o paciente realiza dentro dessa unidade. Então, a gente consegue realmente ver o fluxo do paciente dentro da nossa unidade, sabendo em cada ponto desse qual é a volumetria de paciente, qual que são os tempos de realização dos processos, quais que são os tempos de espera entre os processos. Estamos evoluindo também com a introdução de custos, né, relacionados a cada um desses processos. Então, hoje, aquele trabalho braçal que fazíamos lá no início, que não tem muito tempo, isso chega automatizada, de forma tratada, que já se traduz num fluxo de forma automática, avaliando a amostragem, não, avaliando os pacientes não mais por amostragem, mas dados de 100% dos atendimentos. Isso facilita muito toda a nossa tomada de decisão. E, nesse meio tempo, a gente também trabalhou muito o conceito de governança assistencial, né, que vem lá da governança clínica, mas a gente conseguiu transformar o termo clínica mais para assistencial, justamente para não focarmos muito no foco só na equipe médica, assim, toda a equipe multi, né, e trabalhando com todos os pilares dessa governança, de transparência, de educação e treinamento, auditoria clínica, para a gente conseguir realmente ver o que está acontecendo e conseguir entender e analisar e auditar cada atendimento, trabalhando o modelo de melhoria, sabendo onde a gente está, onde a gente quer chegar e conseguindo entender as causas, né, dos erros ou das oportunidades de melhoria, a gestão de risco, que é tão importante para a gente poder agir de forma proativa, né, e prospectiva em relação aos riscos, a avaliação da efetividade clínica, né, sabermos se realmente o que está sendo feito está trazendo resultado clínico, e como falei inicialmente, a transparência em termos de dados, em termos de mostrar o que de fato acontece nas nossas unidades. E aí, através da mineração de processos, evoluindo também com o conceito de governança assistencial, que começou a caminhar em paralelo, a gente conseguiu entender que a mineração, ela casava e seria uma ferramenta fundamental para a gente evoluir com governança assistencial e conseguir ter cada vez mais instituições de saúde com melhores resultados, com evolução, e que conseguisse entregar cada vez mais desempenho clínico satisfatório para os clientes do sistema de saúde, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento, ele já entra no pilar de modelo de melhoria, porque eu consigo enxergar claramente, consigo visualizar a volumetria, tempos, e isso aqui já serve para mim como modelo de melhoria. Só para um exemplo, hoje, essa classificação de risco, que não sei se dá para todo mundo ver, mas que hoje é uma média de 9 minutos, está dentro da meta média de 10 minutos, que é o esperado, que o paciente seja classificado em até 10 minutos. A gente tinha uma unidade que chegou a ter 40 minutos para classificação de risco. E foi justamente a mineração de processos que conseguiu mostrar para a gente esse gargalo e a gente conseguir trabalhar e trazer essa unidade também para níveis aceitáveis, como é o nível dessa unidade. Através da mineração também, a gente consegue, instituindo modelos de referências, avaliar o grau de conformidade de 100% dos atendimentos, para avaliar se eles são aderentes a esses modelos de referência. Com isso, a gente também consegue estabelecer, né, ficar muito claro o modelo de melhoria, porque eu consigo avaliar cada fase do processo, desde tempos a protocolos, o que está dentro de uma conformidade adequada ou não. Então, eu consigo usar isso como subsídio para eu trabalhar as melhorias. Eu consigo avaliar aqui a efetividade clínica, porque eu pego os modelos de referências, coloco dentro dos modelos de referência os meus protocolos clínicos, e eu consigo avaliar o quanto a equipe clínica está aderente a esses protocolos, se estão utilizando as medicações, se estão respeitando os tempos necessários para a realização dos procedimentos, solicitações de exames.
e com isso a gente consegue ter uma efetividade clínica, mensurar e trabalhar a melhoria dos processos clínicos também muito maior, e a transparência, porque a gente sai do achismo, a gente consegue chegar na equipe e demonstrar realmente com dados o que está acontecendo e discutir tudo isso com muito mais transparência com a equipe. Através do Kanban, a gente consegue identificar em tempo real quais são os atendimentos que eu tenho furo, né, alguma violação em termos do que está definido como modelo de referência. Então, a minha auditoria clínica ela fica muito mais facilitada, né, e esse processo ele é trazido para a gente de forma muito mais objetiva e com muito menor tempo, para que a gente consiga também evoluir. E agora a gente está instituindo a análise do desempenho profissional, médico, mas também já de outras profissões e por grupos. Isso garante ou faz ser um facilitador da avaliação da efetividade clínica. Mais uma vez, a transparência, porque eu vou discutir com o profissional, eu não vou falar, tá ruim, tá bom, eu consigo avaliar o total, comparar os dados medianos ou médios com os dados daquele profissional, então isso traz muito mais transparência, e também todo o processo de educação e treinamento, que a partir daqui a gente consegue focar muito mais educação e treinamento de forma muito mais específica para grupos e até para cada profissional individualmente. E o que a gente tem de resultados com o processo Mine, né, ou lições aprendidas, primeiro que isso ajuda muito, traz muito eficiência. Então, o processo Mine traz muito mais eficiência para os nossos processos de gestão. Essa eficiência é institucional, tanto para os processos quanto eficiência clínica também, efetividade clínica, e também eficiência para as lideranças, né? Então, toda a parte de mensuração, que era muito mais difícil, agora ela é muito mais fácil. Isso também, com resultados, o modelo de melhoria ficou muito mais facilitado, fica muito mais fácil para a gente passar para as nossas lideranças o que a gente está buscando e que cada um desenvolva, né, em si essa capacidade de desenvolver a melhoria dentro dos seus setores, a melhoria dos processos, e com uma lição aprendida é que a mineração do processo é muito bom, mas eu tenho que ter uma base de governança, eu tenho que ter uma base de conhecimento e de processo. O que eu sempre falo para a minha equipe não adianta eu ficar lá com a peneira sem saber o que eu quero, eu tenho que saber que eu quero encontrar ouro. Então, o processo Mine é da mesma maneira. Não adianta eu querer chegar aos dados aqui e eu não saber ou não ter muito claro aonde eu quero chegar. Então, isso é preciso ter essa base. E os desafios é justamente a gente desdobrar todo esse conhecimento, a utilização da ferramenta e, principalmente, a capacidade de cada um desenvolver esse modelo de melhoria e utilizar essa mineração de processos de forma proativa e de forma para desenvolver as suas funções e as suas instituições. E o desafio é a necessidade da tecnologia, né? Porque a gente sabe que nem todas as instituições são iguais a essas que a gente presta serviço e tem a tecnologia como base. Então, temos uma necessidade de todo o sistema de saúde está muito aderente às tecnologias para que a gente consiga desenvolver cada vez mais o processo Mine no sistema de saúde. Era essa experiência que eu queria passar. Depois aí para a discussão fico aberto aí para esclarecimentos adicionais. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder passar um pouco da nossa experiência para vocês. Doutor Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração, pela construção, né? A gente sabe que o modelo de governança clínica, né, já iniciado ali na Inglaterra, muito bem estruturado no modelo inglês de saúde, e aí muito forte já no Brasil, e o quanto é importante, né, todos esses pilares, trazer ele para dentro do sistema de saúde, né, como você colocou ali de forma muito clara, né, trazendo toda a transparência, redução de variabilidade, e um gerenciamento, né, de 100% dos pacientes, como você bem destacou em toda a sua fala. Mas muito obrigado, doutor Vinícius. A gente já chamou você aqui novamente para novas perguntas aqui que a gente vai fazendo. Vou convidar aqui agora o doutor Marcelo Alagaça, tá? Conversando um pouco com a gente sobre o cuidado do paciente dentro do Sistema Unimed Paraná, oportunidades dentro do Process Mine e avaliação também de desfechos. Marcelo, passo a palavra para ti então. Bem-vindo novamente. Ok, vou compartilhar minha tela aqui e vou discorrer então sobre o tema oportunidade e desafio da aplicação da mineração de processo na área da saúde. A ideia aqui é expor um pouquinho dessa nossa trajetória, né,
que houve, e simplesmente porque a gente tem uma série de desafios e o uso da tecnologia pode nos apoiar essa questão da aplicação em relação a esse tema. Alguns desafios que são da saúde suplementar também, como da saúde pública, é a aplicação sempre de novas tecnologias em saúde, né, onde traz todo esse cuidado da gente avaliar essas tecnologias em relação custo e efetividade. A questão do envelhecimento populacional, cada vez mais a gente tem a questão da nossa população, na nossa pirâmide etária, ter essa questão de um número maior de pessoas idosas e, consequentemente, de doenças crônicas e que exigem um maior cuidado, né, e uma maior atenção na assistência à saúde. E também as questões aí da qualidade do atendimento e segurança do paciente. Cada vez mais nós temos um público mais exigente, né, e com certeza nós, como paciente, também queremos melhor qualidade dos serviços. Aqui eu trago um artigo bem interessante desses autores que colocam aqui como que será o consumo de serviços, né, em 2050, com todas essas questões da nossa pirâmide etária, do envelhecimento populacional. Nós vamos ter um acréscimo, né, nas utilizações de serviços, um acréscimo de 55%, consultas médicas, 88% na questão de exames, tratamentos ambulatoriais, 112%, e internações 30%, quase 30%. O que nos traz aí uma consequência, aumento do PIB, que hoje beira em torno de 9% do PIB, para o consumo de 25% na representatividade da saúde no PIB. Portanto, isso nos traz aí uma visão de uma medicina que a gente pode chamar de 4P, ou também vamos colocar mais um P a mais aqui, que trata justamente a visão de que é uma medicina, uma saúde que seja preditiva, preventiva, personalizada, participativa, e ainda o quinto P como pertinente. E eu acho que eu vou trazer essa ênfase também, a pertinência da utilização desses serviços, né, da aplicação da medicina, e essa ênfase também de efetividade dos cuidados, né. Mas para isso a gente tem também um grande desafio, que é o uso da informação em saúde. Muitas questões em relação ainda a grandes volumes de dados e informações. A questão da simetria da informação é um grande problema para nós em relação a essa grande variabilidade, inclusive, de dados e informações, mas muito mais a questão também de que cada trajetória do paciente você deixa um pedacinho do seu dado, da sua informação naquele prestador ou naquela assistência, né? E aí, com isso, para você ter uma visão global de toda a jornada do paciente, a gente tem muita dificuldade justamente tratando essa questão da dispersão da informação. As dificuldades hoje de Big Data, né, que é a questão de uma grande variedade de formatos, questões de privacidade. Hoje a gente tem exatamente essa questão de todo o cuidado com dados sensíveis, com não exposição de dados que possam identificar um indivíduo, né, a falta da qualidade da informação e ausências de informação. Isso nos traz, então, a questão da motivação da pesquisa, né? E aqui eu trago um pouquinho o nosso histórico, que a partir de 2017, né, é um trabalho dentro da academia, inclusive com o Clayton e Alex, que hoje fazem parte da Flux, e em 2017, junto com os professores de vários programas da PUC Paraná, nos trouxe aí a oportunidade de participar desse processo de uma revisão sistemática, né, num mapeamento sistemático sobre a utilização de Process Mining, né? Nós trabalhamos aqui com mais de 1000 artigos, né, onde a gente fez uma exploração, principalmente eu e a professora Débora, na questão do foco da aplicação da mineração de processos na área da saúde. Foi um trabalho muito interessante e que nos instigou, inclusive, dentro do mundo empresarial, no meu caso, dentro da Unimed, de começar a olhar as oportunidades de aplicação da mineração de processos na área da Unimed. Daí evoluímos também e
tivemos aí recentemente uma publicação que foi um acréscimo desse estudo do uso do Process Mining na área da saúde, onde eu vou expor um pouquinho sobre esses achados, que reuniu 270 artigos, né, que, dentro da visão geral de mineração de processos, fazem uso na área da saúde. E aqui a gente viu hoje, pela manhã, né, a apresentação do Will van der Austen, né, que coloca ali a sua trajetória, e que a partir do ano de 2000, surge então aí as questões aí da mineração de processos. Naquela oportunidade a gente tinha ali 2 algoritmos, o algoritmo alfa e o heuristic miner, né, e pouquíssimos artigos, aí até 2007 nós tivemos aí 9 publicações, falando principalmente nas questões da descoberta de modelos de processos, né, e a dificuldade, muita dificuldade na questão da representatividade desses modelos de processo. Já a partir de 2007, a gente já vê alguns algoritmos que tratam melhor essa questão da complexidade e variabilidade dessas trajetórias, né? A partir de 2008 até 2014, a gente já vê um número maior de artigos, aí, 46 artigos, focando com a questão da utilização da mineração de processos na área da saúde, trabalhando muito essas técnicas, né, que ajudam a questão da compreensibilidade de modelos descobertos, a questão também da comparabilidade de modelos de processos em relação à análise com relação a modelos de referência, para tratar as questões da conformidade, né? Em 2014, a gente já vê aí a presença aí de um livro, né, do Mans e seus colaboradores, focando exatamente a aplicação da mineração de processos na área da saúde, tratando muito essa questão da complexidade, inclusive, dos modelos que são descobertos na área da saúde. E a partir aqui de 2014 a 2019, a gente trouxe aqui uma representatividade muito grande de interesses, né, da aplicação da mineração de processos na área de saúde. Então, com esses 270 artigos que a gente trabalhou, a gente conseguiu aí fazer esse mapeamento, né, da aplicação do uso da mineração de processos na saúde, que basicamente tem um grande interesse nessa questão da descoberta dos modelos de processos. Também uma segunda área, a análise de recursos, né? Análise e avaliação de recursos, análise de conformidade, avaliação de conformidade, entre outros, né? Outras áreas. Aqui a gente abre um pouquinho mais detalhado, né? Aonde que vem sendo utilizado, em quais momentos, principalmente nessa questão, como a gente falou, das análises de descobertas de modelos de processos, a questão de conformidade, avaliação, inclusive, de percursos, né, e otimização de gargalos aqui e gerenciamento de tempos, né, análise e alocação de equipes de saúde, de recursos, né, pré-processamento, análises preditivas, né. Então, são muitos artigos e a gente conseguiu, então, com essa proposta, trazer ali as grandes oportunidades que a gente tem de aplicação, e principalmente com essa ênfase, né, de traçar uma jornada do paciente e poder avaliar o seu modelo de referência e comparar entre a jornada do que um paciente faz, o que seria o desejável que ele fizesse. E a partir desse momento a gente consegue ter essa potencialidade do uso da mineração de processos, que seria aplicável aqui na análise de recursos, na descoberta da melhor jornada de um paciente, em análises preditivas, em análise de conformidades, né? Um exemplo aqui que a gente coloca, um paciente fazendo o seu percurso, né, da consulta, de um exame, né, e daí ele tendo uma consulta de emergência e um internamento, não era o desejável do que ele estaria seguindo aqui dentro de uma visão de um protocolo. Ou seja, eu posso ter alertas em relação a essa questão. Isso nos motivou também muito a questão de desenvolver um estudo com o foco, né, de análise de conformidade para um estudo de cirurgia bariátrica, né, baseado justamente na jornada dessas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, em relação à diretriz, utilizando aqui a diretriz do Ministério da Saúde, e verificando quem foi os indivíduos que, por exemplo, seguiram a melhor práticas, né, baseado nessa diretriz. Isso foi motivo aqui também de um estudo de pesquisa, né, que a gente trabalhou uma metodologia justamente para tratar esses níveis diferentes de granularidade que nós temos. Aqui até eu trago aqui a evidência que basicamente baseado na diretriz do Ministério da Saúde,
para a cirurgia bariátrica, pré-cirurgia bariátrica, onde a gente trabalhou exatamente, né, desde o momento que ele faz a consulta com o especialista, tem que fazer os atendimentos nutricionista, psicólogo, né, e os exames pré-operatórios, né, que ele deve seguir para fazer essa cirurgia. E a partir desse momento nós conseguimos então fazer essa avaliação da conformidade, né, baseado também em grupos, né, agrupamentos de procedimentos, né? Então esse é um artigo que trouxe bastante para nós, uma exemplificação do que a gente pode utilizar, e aqui que surge assim essa pergunta, né? Onde que é possível utilizar a mineração de processos na área da saúde, mas dentro de uma organização, dentro de uma empresa de saúde, no meu caso, dentro de uma operadora de saúde. E aí que a gente vê algumas oportunidades, né? Como a avaliação de tecnologia em saúde, quando a gente falou o 5º P, né, de a medicina que seja pertinente, uma aplicação que seja custo efetiva, a gente tem que ter sempre esse olhar, né, para verificar se as tecnologias estão sendo efetivas em relação aos seus desfechos. Controle de fraudes e anormalidades, a identificação de indivíduos para programas de gerenciamento de doenças crônicas, né, auditorias de contas médicas, avaliação de especialidades médicas, né, e também como a última questão, a avaliação da qualidade e efetividade da atenção à saúde. Aqui a gente fala exatamente dessa ênfase, né, da jornada do paciente. Desde o momento em que um beneficiário ou um cliente nosso tem a percepção e identificação de um diagnóstico ou uma doença, a gente tem que oportunizar ele qual seria o melhor caminho a ele seguir, orientando esse paciente, engajando esse paciente e trazendo toda uma visão de um foco do monitoramento desse paciente em sua jornada assistencial. E para isso a gente dá uma ênfase aqui em relação à jornada do paciente, seguindo os melhores modelos de referência, né, que estão baseados exatamente em protocolos e diretrizes. E aí também surgem algumas perguntas. Será que os procedimentos estão sendo realizados de acordo com o protocolo e a diretriz? O paciente está seguindo um percurso de cuidado mais adequado? A tecnologia de saúde tem uma boa avaliação de custo e efetividade? E uma última pergunta aqui, se existe alguma inconformidade naquilo que ele está seguindo em seu atendimento ou no seu cuidado, né? Então, muito com essa questão de ênfase na qualidade da atenção à saúde e segurança do paciente. Porém, para a gente trabalhar aqui Process Mining aplicado nessa visão da jornada do paciente, a gente tem muitas dificuldades. A dificuldade, como a gente já viu no início lá, a questão da fragmentação dos serviços, né, que são realizados em diversos prestadores, a dificuldade em relação a gente não ter muitas vezes o dado clínico, isso é uma dificuldade importante, porque a gente não consegue avaliar os desfechos de saúde, e a falta de padronização e mensuração dos resultados dos pacientes com relação a uma mesma categoria de doença. Algumas formas hoje a gente tem de buscar essas padronizações, né, por meio de protocolos, por meio de diretrizes, o próprio ITION, né, que é um instrumento que nos oportuniza aí ter aí a melhor trajetória de um paciente focado aí em suas patologias. Aí, para isso, a gente desenvolveu o que a gente chama uma esteira de dados, né, com o foco na visão jornada do paciente, onde a gente consegue levantar essas informações, né, dirigidas em episódios que esse paciente realiza, com visões também daquilo que ele vem solicitando de atendimentos, né, para trazer isso na plataforma de Process Mining e ficar constantemente avaliando esse paciente em relação à sua jornada, né? Um exemplo disso, né, é colocando aqui a descoberta do modelo de processos, que é uma das primeiras etapas que a gente viu do uso da mineração de processos nessa ênfase da saúde. Ao momento que ele está fazendo a sua consulta, a gente consegue identificar quais os exames que ele está realizando, os atendimentos ambulatoriais, o internamento, e muito ainda a preocupação da questão do desfecho, né? Qual foi o resultado que ele teve daquele serviço de saúde, e levantando esses desfechos para poder fazer a avaliação de toda essa jornada desse paciente. Aqui volto a repetir essa exemplificação da cirurgia bariátrica, né? Dando exatamente essa visão da trajetória desse paciente para poder avaliá-lo. E aqui eu exemplifico no uso da ferramenta, né? A ferramenta de Process Mining, na visão da descoberta, né,
uma trajetória de um paciente dentro da visão de cirurgia bariátrica, né? E aqui a gente consegue perceber aqui toda a trajetória do paciente, né? Seguindo cada paciente, e aqui aqueles níveis de granularidade que a gente tem. Por exemplo, se eu clicar dentro da visão dos exames laboratoriais, eu vou verificar quais são os exames mais frequentes, né, utilizados para essa gama de pacientes que realizou a cirurgia bariátrica. Então, essa potencialidade da gente ter 2 níveis, né, foi algo de estudo que a gente desenvolveu e aplicou dentro da ferramenta para possibilitar justamente uma melhor compreensibilidade desse modelo e para poder aferir se o conjunto de pacientes está seguindo realmente, está seguindo a jornada mais adequada, né, realizando todos os exames que são os exames exigidos, inclusive pela diretriz. Um dos grandes pontos que eu acho que é importante da ferramenta de Process Mining é ter essa visão de você poder guardar essas informações em uma base de conhecimento. E isso, a ferramenta possibilita a gente mapear e armazenar essas informações que é de um grande conjunto de pacientes que realizou aquele procedimento, poder armazenar isso que a gente chama numa base de conhecimento, para daí a gente criar e gerar os nossos modelos de referência. Esse potencial da ferramenta nos traz aí a possibilidade de poder sempre acessar essa visão da base de conhecimento para poder comparar e trazer essa visão dos melhores resultados e conformidades do uso da aplicação da mineração de processo. Dentro da minha visão da tese do doutorado, eu apliquei a visão de Process Mining na avaliação de tecnologia em saúde, onde propusemos esse modelo, trabalhando a avaliação de tecnologia em saúde com a ênfase em evidências do mundo real, trazendo exatamente a captura dos dados, né, o que a gente chama dados do mundo real, dos logs de eventos gerados por pacientes que realizaram, por exemplo, 2 procedimentos cirúrgicos, né? Pré-processamos esses dados, ele encontra 2 visões de modelos de processo das 2 tecnologias, compara isso e traz isso para uma avaliação do especialista, que por meio da base de conhecimento vai nos trazer aqui a avaliação dessas tecnologias utilizadas, né? Por meio da parametrização do foco de quem são os pacientes, né? De quem que é o elemento de intervenção, de comparação e os desfechos, né? Por meio dessa parametrização, ele vai trazer indicadores sobre a avaliação dessas 2 tecnologias. E aí a gente traz uma potencialidade do uso do Process Mining, né? E aqui comparando os dados que a gente utilizou na tese do doutorado, a prostatectomia radical, utilizando 2 técnicas, a técnica laparoscópica e a robótica. Então, nós conseguimos comparar aí 2 grupos de pacientes que fizeram uso dessas 2 técnicas e conseguimos comparar esses 2 modelos, né, que foram utilizados entre esses 2 procedimentos cirúrgicos. E aí consegui avaliar as 2 técnicas por meio também de indicadores, né, trazendo aqui em relação a cada desfecho, né, esses indicadores. Isso trouxe para nós uma potencialidade de colocar de maneira dinâmica, né, a avaliação dessas tecnologias sendo utilizadas pelo nosso público, até para se ter uma boa recomendação de centros de referência e de tecnologias que a gente vem utilizando para uma gestão que a gente chama hoje uma gestão de valor em saúde, né, de uma melhor aplicação dos recursos de saúde, né. Todo esse trabalho, não podemos deixar de lado que é com ênfase, né, na questão do uso com ênfase ao paciente, né, trazendo melhor qualidade e engajamento, né, na saúde desses nossos pacientes, usando tecnologia justamente para trazer aí a melhoria da qualidade assistencial, a melhoria do nosso atendimento ao nosso público. Bom, era essas informações que eu queria repassar, Daniel, e eu fico à disposição ao final do painel aí para a gente debater um pouquinho com os demais palestrantes aí, ok? Fico à disposição de vocês. Claro,
Obrigado pelo compartilhamento, Dalagasta. Estão vindo diversas perguntas aqui sobre desfecho, de quais resultados você tem aí sobre protocolos e caminhos, né, e linhas de cuidados aqui. Mas eu já vou passar aqui para o próximo, Dalagasta, para a gente cumprir o tempo nesse modelo. E aí, ao final, a gente retorna aqui com essas perguntas, mas já vai preparando as respostas aí. O pessoal está bem ansioso para conhecer alguns resultados também. Ok. Eu vou chamar agora o Heleno, por gentileza, a sala, mostrar para a gente aqui um pouco, compartilhar o seu conhecimento na condução, né, de todo o processo de avaliação e acreditação das instituições de saúde. E quanto, né, uma solução como essa, que a gente sabe que o processo de acreditação tem um grande objetivo, né, de certificar dentro de alguns padrões específicos, mas alguns padrões são realmente um desafio maior e menor, e assim por diante, para que uma solução de minerar processos possa colaborar com a entrega desses resultados. Heleno, então com a palavra, por gentileza. Muito obrigado, Daniel. Bom, fica até mais fácil a gente poder continuar, porque, de fato, aí tudo que está sendo falado vem ao encontro do que é um trabalho nos programas de acreditação. Na verdade, nós não somos diretamente usuários da ferramenta, mas avaliamos o uso dessa ferramenta cada vez mais. O programa de acreditação da Joint Commission International, da qual nós somos hoje associados no Brasil, cada vez mais tem se voltado para esses requisitos. E aí, né, na fala dos meus dois antecessores, foi falado, por exemplo, da questão de custo-efetividade, da questão de mensuração de resultados, da questão de desfechos clínicos, e tudo isso agora cada vez mais se coloca como um requisito crítico, né, dependendo de uma análise efetivamente baseada em evidências, né? E isso tudo vem, obviamente, ao encontro do que a gente quer, na verdade, desenvolver como parte do programa de acreditação. E nesse sentido, obviamente que a perspectiva é que a gente possa cada vez mais ter como base essas ferramentas que tem muito mais estrutura, que tem muito mais sistematização e que tem muito mais, na verdade, capacidade analítica do ponto de vista de entregar alguma possibilidade. Desculpe aqui, acho que eu estou compartilhando, só um minutinho, de entregar muito mais a possibilidade da gente ter uma análise cada vez mais definitiva sobre essa questão. Até antecipando um pouco aí, uma das perguntas que estão colocadas para os nossos colegas é que, sim, a gente no final vai trabalhar com a questão do valor baseado em saúde, né, do Value-Based Healthcare, que está sendo também colocado aí nesse momento, e isso, obviamente, que ganha importância cada vez maior nesse sentido, né? Gabriel, acho que eu não estou conseguindo colocar no modo apresentação aqui na minha formatação. Peço desculpas aí. Não sei se está visível nesse modelo. Daniel. Heleno, vê se você consegue clicar ali no canto inferior direito, está conseguindo ali no... Mas está visível, mas o ideal é colocar no modo apresentação. Vê se você consegue ali, dá um... Acho que é um problema técnico. Enquanto a gente estiver conversando aqui, você vai tentando aí, Heleno, fazer essa conexão. Acho que o pessoal do time de apoio também já está dando um suporte para nós. Isso. Acho mas que pode ir, Heleno. Colocar aí a apresentação que eu enviei a eles, se for possível. Claro. Pode continuar no discurso, Heleno, que a gente já vai preparando para compartilhar a tela aqui, toda a apresentação. Peço já vamos organizando. Aí. De forma alguma, a gente sabe que está acontecendo. A gente já está organizando aqui o compartilhamento da tela. Ótimo. Então, o que a gente vem cada vez mais trabalhando em termos de avaliação? Houve uma mudança significativa no processo de avaliação nos últimos anos, onde cada vez mais a gente tem determinado tempos da atividade de avaliação em relação à análise de resultados
de desfechos clínicos. Obviamente que qualquer trabalho que visa, por exemplo, conceder um selo de acreditação ou de certificação tem como objetivo principal se colocar a lógica de trabalhar, né, esses resultados, como foi dito também pelo doutor Dall'Agassa, como benefício final ao paciente, né? Esse é o grande objetivo de qualquer instituição de saúde. Queria, nessa tela, já cumprimentar os colegas também, a próxima, se possível. A gente vem também, ao longo dos anos, trabalhando, inclusive, em algumas publicações que também vão se alinhando em relação a esse processo. São vocês que vão passar, não é isso? Comandar? Vamos sim. Só um instante aqui. Pode continuar aqui. A gente já está resolvendo a conexão aqui, Leandro. Isso, pronto, aí já foi, pronto. Bom, só me apresentar, isso já foi feito, só para dizer que a gente tem, eu estou nesse trabalho de acreditação há mais de 23 anos, né? A seguinte, pode passar a seguinte, por favor. A gente tem aí, como eu disse, um trabalho de publicações muito voltado nesse âmbito da gestão da qualidade e segurança, entender também que a metodologia de acreditação é uma ferramenta meio, não é o fim, o objetivo é que a gente possa, através de padrões, trabalhar a questão, e eu coloco aí nas telas seguintes, a próxima, justamente o que impulsionou, inclusive, muito esses trabalhos orientados para quando a questão da segurança entrou como uma dimensão na gestão da qualidade, muito fomentado lá pela publicação, que eu acho que a maioria conhece, do Errar é Humano, em 98 para 99, essa questão da segurança foi sendo muito mais colocada como evidência, principalmente para os usuários. E aí a gente está já desde 2012, uma publicação de uma grande revista, né, falando sobre a questão da insegurança, o que os hospitais não contam. O seguinte, por favor. A gente tem também essa publicação mais de 2016, que foi um trabalho da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, da Universidade de Minas, e que apontava aí para, né, surpresa e assombro de muitas pessoas, que 2,47 brasileiros morriam, né, na verdade, em hospital público ou privado, como consequência de um erro ou de um evento adverso a cada 3 minutos, né? Pensar que você está entrando no hospital para ser curado e não ser, na verdade, ter, na verdade, uma condição agravada em relação à sua condição inicial. O seguinte, por favor. E depois, o estudo americano também, que veio na linha do trabalho lá, do Errar é Humano, desculpe, aponta aí esse ambiente dessa empresa, que é uma organização americana que avalia a segurança hospitalar, né? Muito interessante que você, como usuário, pode entrar nesse link e aí observar uma gradação nacional sobre segurança, mas um estudo que eles fizeram de 2013 até 2013 apontava que 200 mil americanos ou pacientes, na verdade, morriam anualmente por conta de eventos adversos nesses hospitais. A seguinte, por favor. E aí eles têm lá um quadro onde você vai olhando por, inclusive, setores, regiões, ou estados, ou cidades americanas, e aí condicionando uma série de elementos que vão apresentando, por exemplo, ainda a discussão que no Brasil é muito maior, da ocorrência de cesarianas, depois a implementação de dispositivos informatizados para a prescrição de medicamentos, o que melhora um pouco mais ou a precisão ou diminui um pouco mais a incidência de erros. Depois a questão desses hospitais aí que são trabalhados em relação a informações, né, sobre esses eventos. E, por último, numa cidade, né, muito grande, Colômbia, na Carolina do Sul, onde os hospitais já estão num programa bem avançado dos nunca eventos, que é aquilo que se espera como melhoria principal para os pacientes. Seguinte, por favor. E depois, pessoal, olha esse trabalho do Reino Unido, né, considerando lá os 4 países, que desde 2005 já tem uma agência nacional de notificação de eventos adversos.
Olha o volume de ocorrência dentro desses hospitais no Reino Unido, né? Se a gente fizer uma extrapolação disso, são mais de 2.200.000 eventos, né? Que ainda ficam dentro da categoria de baixo ou moderado, mas vocês vejam que entre 2018 a 2020 houve um crescimento significativo. Aumentou o número de eventos? Provavelmente não. Provavelmente melhoraram os sistemas de detecção e de notificação. Isso também é uma notícia que precisa ser vista do ponto de vista desses estudos. E essa orientação tem muito a ver, vocês estão vendo aí, com o que é chamado de eventos preveníveis ou eventos evitáveis, que são considerados pior do ponto de vista de uma ocorrência de erro. Seguinte, por favor. E aí já um estudo que foi publicado na Universidade de Manchester também, já um pouco focou a questão da gravidade desses danos evitáveis em pacientes em ambientes de cuidado de saúde. Então, aí ele analisou, né, a questão da prevalência, da gravidade e da natureza desses danos, também em hospitais da Grã-Bretanha, e vocês vejam aí que a conclusão é que cerca de 1 em cada 20 pacientes são expostos a danos evitáveis em hospitais que a gente considera, né, em países avançados, desenvolvidos, a linguagem que se utilize, mas que ainda há uma limitação, final da frase, de práticas de melhoria de qualidade voltadas aos eventos evitáveis. Hoje o trabalho está muito voltado a eventos de forma geral. Seguinte, por favor. E aí o Brasil, né, depois do Programa Nacional de Segurança do Paciente, publicado em abril de 2013, trouxe a perspectiva da ampliação desse sistema da Anvisa, o Notivisa, que antes trabalhava só com a questão de equipamentos, de sangue e hemocomponentes e de medicamentos, se ampliou para outras naturezas, onde os hospitais, dentro dos seus núcleos de segurança do paciente, na RDC 36 da Anvisa, precisam notificar a questão da ocorrência dentro desse sistema. Isso é um avanço, culturalmente, isso no Brasil é um avanço, mas vocês já vejam ali que a gente está ampliando cada vez mais essa régua de ocorrências, né? Incluindo falhas durante a assistência, quedas de pacientes que ainda são problema, falhas na identificação de paciente, que é uma questão mundial, não somente brasileira, até pelos estudos da Joint Commission isso está claro, mas também no Brasil começa a se conformar um banco de dados. Seguinte, por favor. E aí, a pergunta que eu trouxe para reflexão é justamente isso, né? Pela metodologia, através da metodologia, por meio da metodologia de acreditação, é possível minerar processos? Isso agrega valor à gestão do ponto de vista de um trabalho, né? Por exemplo, aí nessa imagem, em relação às escolhas que a gente tem que fazer, caminhos, né? Opções, decisões, isso é fundamental. E o seguinte, por favor, sim, porque o nosso trabalho de avaliadores de acreditação é justamente trabalhar com evidências, e evidências que sejam objetivas. E o manual traz muito claramente a necessidade de se mensurar de forma contínua resultados, mas utilizando-se dados indicadores confiáveis e válidos. É muito ruim quando a gente ainda entra numa instituição de saúde, estou falando pública e privada, de qualquer natureza, mas a gente ainda ouve aquela pergunta, o que é o numerador? O que é o denominador? O que eu devo incluir ou excluir de um denominador, né? O que é uma taxa, o que é uma razão? Como eu construo, na verdade, esse indicador? E muito do nosso trabalho tem a ver, como eu disse no início, com os desfechos clínicos, mas também gerenciais. E a lógica agora do nosso processo de avaliação é que isso seja positivo, mas seja também sustentável ao longo de um processo de melhoria ou de aperfeiçoamento, e é isso que as avaliações do programa da JCI têm cada vez mais buscado. E a gente, nesse trabalho, tem visto muito a questão dos mapeamentos de processos, de ferramentas de BPM, de outras tecnologias, e fico muito feliz que a mineração, que ao longo do dia está sendo hoje explorada aqui, venha e muito contribuir com isso, né? Seguinte, por favor.
Uma coisa que melhorou muito a lógica da avaliação é quando o Institute of Medicine, lá em 2001, e depois foi validado em 2006 pela Organização Mundial da Saúde, estabeleceu dimensões objetivas de avaliação da qualidade. A gente trabalhava muito com a lógica das percepções. A saúde sempre é uma área de serviços que demora muito a incorporar ferramentas, né? A gente viu isso com a qualidade total, os trabalhos do Juran, do Deming, né? Depois veio, felizmente, o professor Avédio Donabidian trazendo essa lógica, mas eu não posso trabalhar em cima de percepção, eu tenho que ter objetividade. E eu destaquei esses 3 elementos de segurança, de efetividade, de eficiência, que são o que agora a gente utiliza, como foi colocado pelos 2 antecessores, para avaliar custo-efetividade de um hospital. Eu não posso só, na verdade, olhar a lógica do processo assistencial, mas o quanto isso custa. Eu tenho que ter sustentabilidade financeira ao longo do tempo, né? E as setas, vocês estão vendo aí, elas são bidirecionais, porque, na verdade, eu tenho que olhar todos os elementos da cadeia. Seguinte, por favor. E dentro disso foi muito bom, né? Porque o manual de acreditação foi sendo, na verdade, acompanhado dessas atualizações ao longo do tempo. Uma grande mudança que aconteceu a partir de 2015 foi que a questão da definição, da decisão, da organização e da análise de dados deixou de ser cobrada dos técnicos lá nas salas de gestão da qualidade, e vocês estão vendo aí um capítulo de governança, desculpe o erro aí de português, liderança e direção, trouxe essa responsabilidade para as lideranças executivas, né? Então, é preciso que eles, vocês estão vendo aí o exemplo de um dos padrões, na verdade, saibam dizer, de forma analítica, quais são os processos considerados abrangentes e que precisam ser medidos. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E no final da frase, em destaque, que serão mensurados como lógica de quê? De que eu estabeleça um conjunto de prioridades coletivas para essas atividades de medição e melhorias no item 1. O item 3, eu estou falando da questão do cumprimento das metas internacionais de segurança, que são requisitos considerados hoje globais do ponto de vista de atendimento, mas também que a liderança avalie o impacto dessas melhorias em termos de eficiência e na utilização de recursos desses departamentos e serviços. Então, vejam que o manual vem muito se alinhar com a lógica das 2 apresentações anteriores, né? O que é mais importante, por exemplo, no caso da cirurgia bariátrica, que foi colocada lá como, né, o granulamento, a granulação olhar desse processo. O seguinte, por favor. A gente tem também, ainda nesse capítulo, essa questão de medir a melhoria e a eficiência de um processo, olhando a questão de identificar reduções no custo e no uso de recursos, considerando o quê? Que medir o impacto de melhoria apoia a compreensão desses custos relativos, tá, pessoal? Isso está dentro do manual descrito como padrões e requisitos. Que o diretor-geral saiba, na verdade, através de ferramentas, quantificar o uso desses recursos e também, na verdade, compreender essas melhorias e os desfechos. O seguinte, já estou indo para o final. A gente tem o capítulo que apoia a questão da decisão da liderança em termos de quê? Da melhoria contínua dessa qualidade e segurança. Não dá para abranger só uma etapa, como eu disse, ela precisa ser sustentável. Então, identificam, reduzem proativamente variações. A mineração de processo ajuda nisso fantasticamente, a gente já tem prova disso, né? Dados e metodologia baseada em evidências, não dá, né? Para não trabalhar com evidência, e óbvio que trabalha as melhorias sustentáveis. O seguinte, estou indo já aí para o final, a questão, então, vocês podem ver a organização dos padrões, como vai trabalhando também com a necessidade de você ter agregação e análise de dados, mas por indivíduos qualificados, com experiência, e que essas análises determinem
impactos de melhorias, olhando, inclusive, validação de dados. Então, é o seguinte, eu vou, na verdade, condicionar a resposta, pode passar, por favor, em cima de resultados. Isso é um trabalho de análise de UTIs, que tem, nos hospitais acreditados, 25% de performance dentro de um trabalho da Epimed Solutions, que avalia também dados clínicos. O seguinte, em termos também de... Pode passar. Em termos de também permanência, em termos dessas unidades que estão aí sendo trabalhadas, e a acreditação JCI ganha uma evidência maior. Pode passar, por favor. E, por fim, aí a questão do que eu quero considerar, que todo processo de mineração tem que ter como atributos as referências, os parâmetros, os critérios e evidências objetivas, que é o que a gente, de fato, busca em termos de toda uma avaliação desse programa de acreditação JCI, que vai absolutamente ao encontro do que o processo de mineração traz como informação para as equipes de avaliação. Muito obrigado, Daniel. Bom, aí era só a resposta, pode passar, desculpe. Muito bom, Heleno. Muito obrigado aí pela colaboração, Como a gente falou, a mineração de processo, ela tem esse propósito, de colaborar com a entrega de valor, de evidências, evidências claras e objetivas que demonstrem que realmente aquele processo está entregando, segurança assistencial, que esse processo está entregando a melhor experiência para o paciente, sem dúvida. Helena, eu vou guardar aqui algumas perguntas para o final, para a gente já poder transitar para o outro palestrante, tá? Vou chamar aqui agora o Dr. Sacomani, para que a gente possa dar continuidade ao evento, que está muito interessante aí com toda a informação. Então, por favor, Dr. Sacomani, com a palavra. Obrigado, Daniel. Então, eu queria agradecer, acho que muitos dos palestrantes anteriores, eles fizeram a minha parte aqui, minha participação ficar mais simples. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu... Muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sacomani, eu sou médico do Hospital AC Camargo Cancer Center há 15 anos já. Sou atualmente o assessor médico de TI, a minha função é conduzir a transformação digital dentro da instituição e fazer interface com a área médica. Tenho doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e sou atualmente o coordenador de tecnologia da Sociedade Brasileira de Urologia, onde eu já tive, inclusive, o cargo de presidente da Comissão de Defesa Profissional por 5 anos. E aí que eu me interessei e participei ativamente das discussões sobre modelos de remuneração médica e remuneração em saúde. E aí, o que o Process Mining pode ajudar nessa questão dos modelos de remuneração médica e remuneração em saúde? Vamos tentar fazer um link com tudo que foi discutido aqui nas palestras anteriores. Para pontuar o tema, então vamos falar um pouquinho sobre os custos em saúde. Vamos utilizar algumas estatísticas norte-americanas, já foram mostradas aqui algumas estatísticas brasileiras. Então, para vocês terem uma ideia, em 1962, os americanos gastavam 5% do PIB em saúde, enquanto que em 2016 isso pulou para 15% do PIB norte-americano. Mas se eu considerar que o PIB norte-americano evoluiu da década de 60 de 600 bilhões por ano para 21 trilhões, eu vou considerar então que, na verdade, eu tive um aumento exponencial, incrivelmente drástico, dos custos em saúde nos Estados Unidos. E aí alguns de vocês vão pensar, mas os Estados Unidos, primeiro mundo, tem acesso a todos os tipos de tecnologia existentes, tem uma ampla gama de oferta de serviços em saúde para a sua população, com Medicare, Medicaid e com toda a saúde privada que eles possuem lá. Então, é esperado que eles tenham realmente uma utilização maior do seu PIB com gastos de saúde. Mas quando eu comparo o gasto per capita dos Estados Unidos com outros países do primeiro mundo, eu vejo que o custo em saúde lá dos americanos é muito superior ao custo em saúde de outros países importantes. Alemanha, Suécia e, por exemplo, o Reino Unido,
que tem um conhecido sistema de saúde pública muito bem estruturado e que muitos procuram até copiar, inclusive nós mesmos. E por que isso acontece? Eu acho que todos vocês já entraram nessa discussão, isso tem sido martelado na nossa cabeça o tempo todo, talvez os médicos agora estejam entrando na discussão, mas as operadoras, os hospitais, todo o setor de saúde já discute isso há algum tempo. O fee-for-service talvez seja o vilão dessa história, porque com o fee-for-service aumenta-se a produtividade à medida que se aumentam os serviços. Então, pede-se mais exames, se faz mais cirurgia, se faz mais consulta, e com isso nós vamos tendo cada vez mais o sistema de saúde onerado. E uma jornada do paciente fragmentada e descoordenada. Eu não consigo controlar, eu não consigo ter a avaliação dos protocolos assistenciais, eu não consigo entender a jornada, eu não consigo juntar os pedaços dessa jornada e construir uma linha de cuidado mais, digamos, linear, mais, digamos, organizada. E aí, nesse sentido, todo mundo conhece isso, que é o surgimento da saúde baseada em valor, com os estudos de Michael Porter e Elizabeth Teisberg, que culminaram em 2006 com esse livro, que eu até recomendo que as pessoas leiam, que é o Redefining Healthcare, em que ele conta tudo que eles avaliaram em termos de saúde baseada em valor e o conceito todo de saúde baseada em valor e como implementar isso. Mas esse livro tem exatos 15 anos. Nós estamos em 2021 e nós não conseguimos implementar isso na maioria dos países completamente. E no Brasil, estamos apenas começando, para tentar criar aquela equação que todo mundo quer, que é equilibrar qualidade com custo e trazer valor para os nossos pacientes, para o nosso sistema de saúde como um todo. Um dos grandes desafios é a questão dos desfechos clínicos, que já foi discutida brilhantemente aqui pelo Marcelo. Então, definir desfechos clínicos, medir desfechos clínicos, avaliar desfechos clínicos, comparar os desfechos clínicos, é um grande desafio nosso. Né? E monitorizar os protocolos e os processos também é um outro grande desafio que nós temos. Então, a Aishon, por exemplo, ela já criou uma série de padronizações, os chamados standard sets, com todas as questões relacionadas aos desfechos clínicos de várias doenças. Eu ressalto aqui uma porque eu sou urologista, que é especificamente o câncer de próstata, e fiquei até feliz que o Marcelo mostrou aí um comparativo entre prostatectomia laparoscópica e prostatectomia robótica. Meu TCC no MBA de Gestão em Saúde foi comparar prostatectomia aberta com laparoscópica no SUS. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que é perene, é uma discussão que nós temos que entrar, e o Process Mining vai nos ajudar, e eu vou mostrar para vocês como. Então, nós temos uma jornada do paciente que precisa ser acompanhada, como já foi dito aqui anteriormente. Ela tem várias etapas. Ela na verdade, é o quê? Ela é um processo. Ela é um processo a ser acompanhado, a ser monitorado. O conceito de Business Process Management, gestão e monitoramento de processos, é bastante conhecido na área administrativa e em outros setores. E o que nós estamos tentando fazer aqui é trazer isso não só para a área de saúde, mas para a área assistencial da saúde. É isso que eu coloco quando eu falo sobre monitoramento de protocolos assistenciais, quando eu falo com Process Mining na nossa realidade em saúde, principalmente aqui no hospital oncológico que eu trabalho, em que eu tenho inúmeros protocolos institucionais de tratamento de câncer que eu gostaria de monitorizar. Nós temos inúmeros estudos a respeito sobre isso, alguns já foram citados aqui, nós tivemos brilhantes palestras no dia de hoje, eu não vou voltar a falar sobre isso, mas é óbvio que esse processo precisa ser monitorizado. É óbvio que eu preciso monitorizar, inclusive, as questões relacionadas aos processos que podem interferir, inclusive, em como eles estão andando, em prováveis desvios do processo, em prováveis problemas desse processo, gerar dados o tempo todo e esses dados melhorarem cada vez mais os protocolos assistenciais, o processo e a jornada do paciente como um todo. Então, esse é o nosso grande desafio. Quando eu falo em Process Mining, isso já foi discutido aqui também, eu falo em vários modelos de Process Mining. Eu posso ter os modelos de descoberta, eu posso ter os modelos de avaliar conformidade,
eu posso ter os problemas de refazer o processo de reengenharia e os modelos de suporte operacional, em que eu vou, na verdade, criar alertas, criar predições e recomendações durante toda a jornada do paciente. Isso é importante para as equipes assistenciais. Aqui no nosso serviço, nós temos um modelo de navegação conduzido por um grupo de enfermeiras que acabam acompanhando os nossos pacientes em vários setores, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, por exemplo, e elas utilizariam esses protocolos de monitoramento de process mining de uma maneira muito importante no sentido de preservar e de conduzir melhor os nossos pacientes nessa luta pelo câncer que eles têm aqui dentro da instituição. Então, quando nós falamos em Value-Based Healthcare, nós falamos de uma série de itens, nós falamos de uma série de questões. Esse aqui já foi falado também aqui sobre cirurgia bariátrica em alguns sistemas de saúde. Então, por exemplo, esse estudo mostrou como fazer a implementação do Value-Based Healthcare em cirurgia bariátrica, num serviço de cirurgia bariátrica, pensando na utilização de um protocolo institucional, que é o ERAS, que é aquele protocolo de rápida recuperação após a cirurgia. E aqui vocês podem observar que dentro de tudo que tem que ser feito, nós temos que ter processo e nós temos que medir os resultados e fazer as avaliações contínuas desse processo. Nós temos que ter um monitoramento de processo bastante adequado. Trazendo um pouquinho também agora para a questão da remuneração médica e da remuneração em saúde, outro dado importante é que talvez saúde baseada em valor, a gente se desconectar totalmente da produção e passar a remunerar pelo desfecho clínico, ainda seja um caminho longo, talvez seja a cereja do bolo do que nós queremos, e nós não estamos totalmente preparados para isso. Mas eu vejo com muito bons olhos, e aqui na nossa instituição a gente tem lutado para colocar isso aqui dentro também, que é o Pay for Performance, que é a remuneração pela performance, pelo resultado, pela qualidade dos serviços ofertados dentro da área assistencial. E eu acho que isso é um ponto bastante importante. Aqui, de novo, com o monitoramento de processo adequado, com ferramentas de process mining, eu posso, inclusive, avaliar melhor a condução da jornada do paciente e como isso leva a determinados desfechos e conduzir de uma maneira mais adequada o Pay for Performance dos nossos grupos, das nossas equipes assistenciais aqui dentro. Talvez isso também leve a um engajamento maior de médicos e profissionais de saúde, sabendo que eles têm uma jornada a cumprir, sabendo que eles têm um monitoramento sendo realizado, sabendo que esse monitoramento pode melhorar os protocolos assistenciais e isso vai melhorar, de uma maneira geral, o atendimento dos pacientes e os resultados que nós temos com os tratamentos que nós ofertamos. E, com certeza, o engajamento dos pacientes, porque eles vão se sentir melhor tratados e vão ver que, no final das contas, nós entregamos valor e entregamos um tratamento melhor para eles. Esse é um estudo bastante interessante, que é puxando um pouquinho mais a questão de process mining para fora, talvez, do hospital. Eu costumo dizer que nós temos que pensar um pouquinho, hoje em dia, além de tudo, com toda a tecnologia que nós estamos absorvendo, no hospital sem paredes. O tratamento do paciente não se restringe apenas ao hospital, mas ele vai além do hospital. Então, sistemas de monitoramento remoto, nós temos aqui alguns implantados no nosso hospital, auxiliam num correto acompanhamento da jornada fora do hospital e na jornada como um todo. Então, a jornada ela não se restringe apenas ao que acontece dentro do hospital. E aí, de novo, ferramentas de process mining são importantes nesse monitoramento também. Talvez assim nós consigamos juntar aquelas questões colocadas dentro do Triple Aim ou do Quadruple Aim e dar para o paciente uma saúde mais global, mais ampliada, tendo resultados mais consistentes. Tudo isso vai gerar dado que nós vamos trazer de volta para melhorar o processo.
Process Mining, como foi mostrado de manhã pelo Alex, gera dados que vão ser reutilizados, dados que vão ser aproveitados, e com a estrutura de coleta de dados que as instituições estão criando hoje, nós podemos claramente nos tornar data-driven cada vez mais, guiado por dados, e com isso melhorar os resultados e os desfechos clínicos. Eu acho que é algo que nós temos que perseguir. Para terminar um pouquinho a nossa discussão, essas ferramentas de Process Mining, elas fazem todo sentido quando nós pensamos também em inteligência artificial. Outras áreas de serviço já usam inteligência artificial há algum tempo. Talvez utilizar a inteligência artificial para tomada de decisão clínica, nós temos que ter validações um pouco mais sofisticadas, mas nós já podemos utilizar a inteligência artificial para monitorar o processo e a jornada do paciente. Então, é a nossa quarta revolução industrial, nós estamos nela atualmente e nós precisamos trazê-la para a área de saúde. Com algoritmos de machine learning, isso aqui é uma paixão minha, eu realmente aqui dentro da instituição tenho procurado trazer um pouco do conhecimento e da utilização de algoritmos de machine learning para o tratamento dos nossos pacientes, o acompanhamento dos nossos pacientes. Nós podemos ter tanto algoritmos supervisionados, em que eu sei o resultado final e eu ensino a máquina a fazer modelos preditivos, como não supervisionados, em que eu posso identificar grupos de pacientes que se comportaram diferente e por que eles se comportaram diferente e talvez ajustar o processo para termos melhores desfechos clínicos. E aí a ferramenta de Process Mining muito bem utilizada aqui nesse sentido. Inteligência artificial nada mais é do que modelos estatísticos e matemáticos hoje avançados. Nós não temos ainda a inteligência artificial ampla, que é a máquina pensar completamente. Na verdade, o que nós temos é a chamada inteligência artificial restrita, em que os modelos estatísticos e matemáticos nos dão predições melhores e conseguem agrupar os pacientes, como eu falei anteriormente. E nós estamos utilizando isso hoje, claramente. E por que não utilizar na nossa jornada do paciente? Então, com o Covid-19, nós aprendemos a utilizar os dados, modelar esses dados, analisar esses dados em tempo real e tomar as decisões com base nesses dados. E o Process Mining faz isso para nós também. Ele nos ajuda a criar dados que eu posso analisar e voltar e melhorar cada vez mais o meu protocolo assistencial e o meu desfecho clínico. Só para finalizar aqui, eu gosto muito de falar sobre essa questão relacionada à inteligência artificial e à tomada de decisão. A minha geração, na década de 90, assistiu um computador vencer um mestre do xadrez, Garry Kasparov. Isso pegou todos os jornais da época, isso foi intensamente demonstrado na mídia televisiva da época. Era um evento, um computador vencia um ser humano naquela época. E isso agora acontece com tanta frequência que não é mais notícia. O computador ele passou a fazer um jogo de xadrez muito melhor do que um ser humano faz, porque ele era programado para fazer o jogo de xadrez. Hoje nós temos campeonatos entre softwares que fazem jogos de xadrez entre si, e com isso nós temos um campeão hoje, um computador ou um software campeão de jogo de xadrez. É muito interessante avaliar isso, mas é muito interessante nós agora vermos para onde nós estamos indo. Em 2017, o Stockfish 8, que era um jogo, era um software de computador preparado para jogar xadrez, com 80 milhões de jogadas de xadrez colocadas e programadas. Então, ele escolhia a jogada com base na jogada do oponente. Ele foi desafiado pelo AlphaZero da Google, que não era um sistema para jogar xadrez, mas um sistema de estratégia, que foi configurado com 80 mil jogadas de xadrez apenas, para que ele conseguisse criar estratégias. Em 100 jogos, o AlphaZero venceu 28 e empatou 72. O Stockfish 8 não ganhou nenhum. Por que eu gosto de mostrar isso? Porque é justamente isso que a gente está atrás agora. Eu não quero um protocolo programado, que eu vou olhar o protocolo, seguir ele sempre, daquele sempre mesmo jeito, como um fluxograma
apenas a seguir. Eu quero um protocolo que seja inteligente a ponto de me alertar se está ocorrendo alguma alteração, a ponto de ser redesenhado quando preciso, a ponto de avaliar o desvio e, assim, eu desenvolver uma estratégia melhor de atendimento. Então, fazendo um comparativo, eu quero um alfa zero hoje na saúde. Eu não quero mais um fluxograma. Às vezes eu vejo aqui alguns protocolos assistenciais, algumas plataformas que são oferecidas, me dando nada mais do que um fluxograma para acompanhar, nada mais do que cards para eu acompanhar o que está acontecendo. Eu não quero isso. Isso, para mim, não é suficiente. Eu quero um pouco mais, eu quero ir além, eu quero entender a estratégia, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero criar dados, e eu quero melhorar cada vez mais o processo. Então, vamos abrir a nossa cabeça. Eu, como médico, tenho a função de fazer com que os meus colegas entendam a necessidade tanto de novos modelos de remuneração, como também da aquisição de determinadas tecnologias para melhorar a maneira como nós entregamos valor aos nossos pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Sacomani. Acho que muito boas colocações. A gente vai chamar todos aqui demais à sala. E aí vamos tentar levar, até para não impactar nas demais agendas, a gente vai levar aqui até às 14h35. Eu vou tentar fazer uma pergunta para cada um dos palestrantes. Vou pedir para que seja um pouco breve aí na resposta, para que a gente consiga entregar o maior valor para os espectadores aqui. E aí, Vinícius, vou começar com você, doutor Vinícius. Houve uma pergunta ali sobre a questão de integração, né? Muito se fala que nós, dentro do ambiente de saúde, temos muitos dados, e aí gera aquela preocupação, será que meus dados estão aptos para a extração de valor? Então, doutor Vinícius, queria que você comentasse um pouquinho como que foi essa tua experiência, né, de uma integração de uma solução com o teu RP para essa entrega de valor inicial. Pergunta muito interessante, porque realmente essa é uma dor de cabeça muito frequente quando a gente fala em várias tecnologias dentro do mesmo ambiente, vários sistemas independentes, mas que precisam se comunicar. E até por essas experiências, eu fui muito cético quando eu vi a primeira vez a ferramenta, né? Eu vi lá a apresentação e falei, legal, apresentação de PowerPoint sempre é bonita e sempre funciona. Eu quero ver na prática. E aí, até na ocasião, a gente estava com uma unidade, estava passando por um processo de avaliação, a gente precisava ter uma resposta mais rápida. E aí eu lancei o desafio. Eu falei, em 15 dias eu preciso ter aqui esses indicadores básicos. Se vocês fizerem, a gente senta na mesa e conversa. E lancei meio para o desafio, porque assim, eu já estava no mesmo, era um evento que eu estava, naquele mesmo evento eu estava fazendo um destrato justamente porque eu tinha uma ferramenta para avaliação de desempenho que não estava me entregando, estava muito braçal o processo, né? Eu falei, braçal por braçal. E aí na hora que eu vi a proposta, eu falei, nossa, é muito mais complexo. Eu falei, não sei. Mas enfim, abraçaram a causa e realmente em 15 dias a gente já tinha uma estrutura muito bem montada, já com dados minerados, já trazendo um mapeamento dentro de uma perspectiva. E aí, obviamente, depois foi só dar alguns andamentos e personalizar mais para a unidade. Mas me surpreendeu a capacidade de integração, porque a gente está acostumado realmente com essas falhas frequentes de integração no dia a dia e até na captação de dados. E a gente conseguiu fazer isso em todas as unidades que a gente inicia, né? A gente tem um tempo de instalação do PEP e logo na sequência a gente já entra e até por já ter a mesma base e serem unidades com o mesmo perfil, isso facilita, porque aí já vem com toda a carcaça montada e a integração acontece de maneira bem fácil, eu diria surpreendente, porque a gente conhece geralmente. Muito bom, doutor Vinícius. Vou passar aqui já a palavra para o doutor Marcelo Dallagassa. Aí, professor, na tua opinião, o pessoal comentou muito aqui sobre a questão de desfecho, sobre a questão, o doutor Carlos também comentou até um pouco de entrega de modelo de remuneração. Eu queria entender um pouco, na tua opinião, o quanto, né, que a mineração de processos pode colaborar com esses grandes desafios, né, que é a medicina baseada, entregando valor em saúde, né? Como que a gente pode entender?
Até a Ana Carolina fez a pergunta, né, se a gente conseguiu praticar a descoberta do modelo de processo, por exemplo, na questão do gerenciamento de crônicos, né, em determinadas patologias, a gente descobre esses modelos, a gente salva isso dentro da base de conhecimento e a gente consegue daí, a partir desse momento, até fazer a descoberta do que ele está deixando de fazer, por exemplo, como um evento que é necessário para o cuidado dele, poder alertar esse paciente em relação às questões ali de monitoramento do gerenciamento de crônicos. E vai além também, que é a questão da avaliação do desfecho, né? Se a gente percebe que há alguma situação de um evento adverso ou de uma situação de risco do paciente, a gente consegue também fazer essa identificação e muito mais, fazer a avaliação do resultado em saúde, né? Eu acho que isso que o Dr. Sacomani colocou em entrega do valor em saúde, né? De um melhor valor em saúde, eu acho que esse é o ponto fundamental e essa é a mudança da chave realmente para os sistemas de saúde no mundo todo em aplicar tecnologias para a gente fazer a virada de chave do modelo de remuneração hoje que privilegia, na verdade, a quantidade de procedimentos executados do que realmente a questão de trazer um melhor resultado ao nosso paciente. Muito obrigado, Marcelo. Heleno, pergunta aqui para ti, né, que a gente tem visto. Dentro do processo de auditoria, né, de acreditação, existe um monitoramento de linhas de cuidado muito custoso hoje, né? Quando vai falar de um protocolo, de uma linha gerenciada, seja de bariátrica, seja de próstata, como foi citado aqui, é um desafio gigantesco para o hospital. E muitas vezes ele traz uma auditoria de meia dúzia de casos, de 20 casos, e não traz uma perspectiva clara, né? Como que você vê a mineração de processos, né, colaborando nessa construção, seja de protocolos gerenciados, linhas de cuidado, alinhado todo esse conceito de segurança e, claro, com um objetivo final ali de acreditar o serviço? Bom, acho que a primeira coisa que a gente já, né, antes da avaliação, a gente procura entender claramente qual é o perfil assistencial daquele hospital, né? Então, por mais geral que ele seja, ele tem algumas linhas de cuidados que são prevalentes, ou tem maior volume, ou tem maior risco. E o manual fala justamente de que é preciso ter ali pelo menos 5 áreas prioritárias de linhas de cuidados que sejam gerenciadas em relação a desfechos e em relação a resultados de custo-efetividade. Então, dada a natureza daquele hospital, o perfil, a linha de cuidado, aí ela vai ser explorada do ponto de vista da avaliação, não só nas reuniões de indicadores, mas também por meio dos rastreadores assistenciais que são feitos aí ao longo dos dias de avaliação. Essa é a perspectiva. Excelente, muito obrigado, Heleno. Vou uma pergunta aqui para o Dr. Carlos Sacomani. Quem encaminhou essa pergunta, Dr. Carlos, foi Bianca de Menezes, que ela coloca: sou pesquisadora da Alegres e faço parte de um grupo de pesquisa de VHC para paciente oncológico, com uma parceria da Fundação de Câncer. Qual é o principal desafio para a implantação do Pay for Performance, né, no caso, e dá para usar o Process Mining para atingir esse objetivo, na tua opinião? Essa pergunta é muito boa. Então, a questão toda do paciente oncológico é que, primeiro, é muito desejável que ele tenha uma jornada bastante adequada, né? Então, ele tem que cumprir um protocolo assistencial. Cumprir as etapas do tratamento em oncologia é mais do que fundamental. E o que acontece hoje? Né? Nós não temos um monitoramento disso adequado. Os sistemas de navegação que são criados com as enfermeiras de navegação, eles ajudam muito. Mas você imagina um hospital oncológico como o que eu trabalho, com tantos pacientes que nós temos, com uma parte do tratamento dentro e outra parte, digamos assim, e seguindo sua vida fora, de eu conseguir monitorizar um grande volume de pacientes. É surreal. Então, ferramentas de Process Mining podem nos ajudar a fazer com que essa missão seja mais atingível. E aí, com uma jornada adequada, a gente consegue chegar a desfechos melhores, entender quais são os desfechos que nós temos que ter, medir esses desfechos mais adequadamente, eu posso fazer análises comparativas, e aí eu posso introduzir também, dentro da instituição, as questões relacionadas a Pay for Performance. Então, definir os desfechos é um grande desafio, né? Qual é o desfecho para um tratamento de um paciente com câncer de pulmão? O que eu considero adequado? Eu vou considerar adequado o índice de recidiva? Eu vou considerar adequado a sobrevida?
eu vou considerar adequado a redução das complicações? Então, esse é um grande desafio. E aí, é fundamental que, uma vez eu definido o desfecho clínico, eu volte e fale, bom, nós vamos agora introduzir uma métrica de performance baseados nesses desfechos clínicos para as nossas equipes assistenciais. E eu hoje, uma coisa que eu luto muito, desde que eu era presidente da Comissão de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Urologia, é fazer os meus colegas médicos entenderem que quando eu avalio a performance deles, eu estou fazendo um bem para eles, para o serviço e para o paciente. Algumas pessoas ficam com aquelas questões de que medicina é uma ciência de meios e não de resultados. De fato, eu não posso prometer resultado para ninguém, né? Mas eu tenho que ter um resultado dentro do esperado, o que a medicina baseada em evidência nos mostra e o que nós temos que ter dentro de um processo de qualidade, né? Eu costumo falar para as pessoas que dizem para mim que não dá para medir resultado em medicina, rapidamente, só para terminar, peguem 2 pacientes com uma prostatectomia radical. Um grupo tem um índice de incontinência urinária de 15%, e o outro grupo tem um índice de incontinência urinária 5%. Por quem você quer ser tratado? Pelo grupo de 15% ou pelo grupo de 5%? Se a literatura fala que é 5 a 10% no máximo, e um grupo tem 15% ou 20%, por que esse grupo tem mais do que a literatura diz? Será que ele está fazendo alguma coisa que precisa ser corrigida? Então, aí também tem a análise do processo. Como é que foi a jornada desse paciente? Como é que foi o acompanhamento desse paciente? Então, vejam vocês, é lícito eu fazer uma avaliação dos grupos e, consequentemente, buscar resultados melhores e entregar os pacientes para quem tem resultados melhores. Muito bom, doutor Sacomani. Boas observações. Pessoal, então, até para encerrar aqui, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, começando pela mesma ordem, doutor Vinícius, Marcelo, Heleno, e finalizando com o doutor Carlos, para que deixe uma mensagem final aí, que a gente sabe o quão desafiador é o sistema de saúde, quando a gente fala de variabilidade, desperdícios, e entregar todo esse valor. Então, para que a gente possa encerrar aqui, doutor Vinícius, por favor, com a palavra. Mais uma vez, agradecer. Eu acho que o mercado de saúde, né, desde o mercado de saúde privado, está passando por uma grande consolidação aí nos últimos tempos. A pandemia trouxe aí vários desafios e eu acho que a gente tem que evoluir muito em termos de governança, em termos de desempenho, para acompanhar essa consolidação do ponto de vista de mercado. E eu acho que para isso a tecnologia é fundamental, não tem como a gente não passar pela transformação digital que todos os mercados estão passando, para a gente continuar evoluindo enquanto entrega de valor realmente para o paciente, né? Para a gente equalizar realmente os resultados de acordo com o que prestadores, pagadores e principalmente o usuário precisa e espera. A gente precisa evoluir a transformação digital, o processo Mine, aí tudo isso aí vai ser fundamental para a gente continuar evoluindo. Obrigado. Marcelo, por favor. Daniel, eu só tenho a agradecer pelo convite e pela oportunidade de participar com os demais colegas nesse brilhante painel, que tratou justamente essa ênfase da aplicação da tecnologia, suas dificuldades e muito mais. Essa questão da importância da qualidade e segurança do paciente, né, com a ênfase justamente e o foco aí, a gente trazer essa melhoria para ênfase aí ao paciente, né? Eu agradeço realmente muito e parabenizo a toda a Flux aí pelo brilhante evento que foi realizado. Excelente. Heleno? Ok, bom, é só para dizer que acho que é muito importante dizer que o bom gestor é aquele que tem uma variedade de ferramentas e sabe usá-las da melhor forma possível, né? Essa é a lógica. E está aí um grande exemplo, eu tenho assistido às outras sessões, tenho aprendido bastante, então acho que incorporar isso na lógica da sua caixa de ferramentas também tem uma relevância bastante significativa. Agradeço a todos aí, aos companheiros também pelas brilhantes palestras, apresentações e especialmente a vocês da Upflux aí e até uma próxima. Com certeza. Por favor, doutor Carlos.
Bom, eu só tenho a agradecer a participação nesse evento e com palestrantes e debatedores aqui tão brilhantes, né? Foi uma honra mesmo. E o meu recado final é o que já foi discutido bastante aqui. Nós caminhamos muito pouco em termos de entrega de valor e melhoria de modelos de remuneração médica, principalmente no Brasil, nos últimos anos. Mas agora, com todos os recursos tecnológicos que nós não temos desculpa para não caminhar mais rapidamente. Então, como gestores médicos, a nossa função é trazer para dentro das instituições esses recursos e conscientizar as pessoas para que, no final das contas, o melhor beneficiado seja o paciente com tudo isso. Muito obrigado. Excelente, pessoal. Então, agradecendo novamente a todos aqui. Como a gente falou no início da apresentação, a proposta era falar sobre um sistema de saúde mais eficiente e, por tudo isso, passa a entender processos e, por que não, tornar isso mais simples e fácil por meio dos dados. Então, agradeço novamente aqui. Gratidão a todos os participantes e todos que acompanharam até agora aqui. Grande abraço.